Vamos conversar com Eylon Levy. Ele está, eu acredito, com você em Israel, Ivone. Ótimo te ver. Você está em Tel Aviv. Você provavelmente esteve no bunker mais cedo. Conte o que está acontecendo em Tel Aviv e o que isso significa para você. Porque eu sei que você tem sido porta-voz por muito tempo, especialmente desde 7 de outubro. Você viu os horrores do que o terrorismo islâmico e o terrorismo iraniano causaram. O que isso significa para você? Vamos ver paz no Oriente Médio? Você perguntou se já estive em um bunker? Hoje tivemos 17 alertas de foguetes, passei o dia subindo e descendo as escadas. Olha, hoje é um dia marcante e fiquei muito emocionado ao ouvir Rita falando sobre o sonho dela de voltar para um Irã livre com a família porque o tirano está morto. O tirano que empobreceu e oprimiu seu próprio povo para perseguir uma campanha de morte e destruição contra o Oriente Médio encontrou a justiça da forma mais horrível imaginável. Vamos lembrar o que Ayatollah Ali Khamenei estava fazendo em 7 de outubro. Há 2 anos e meio, o grupo armado do regime iraniano em Gaza invadiu em uma campanha de assassinato, estupro e sequestro. Eles queimaram famílias vivas em suas casas e levaram reféns israelenses como escravos sexuais. E o Ayatollah Ali Khamenei, que financiou isso, que armou os terroristas, que treinou os terroristas, tuitou que Israel em breve seria erradicado pelas mãos da resistência palestina. E agora ele está morto. Uma guerra que começou com o grupo armado ligado ao Irã, decapitando pessoas no sul de Israel, agora terminou com o maior ataque de decapitação da história militar moderna. Enquanto Israel eliminou dezenas de altos funcionários do regime com sangue americano, israelense e tanto sangue iraniano em suas mãos. Então, isso não acabou. Haverá dias difíceis pela frente. Estou esperando o alarme de foguetes a qualquer momento agora. Já tivemos mísseis balísticos, incluindo um que atingiu Tel Aviv, matando uma mulher que morava não muito longe daqui. Vamos ter dias muito difíceis pela frente, mas os israelenses sabem que esse é um preço que teremos que pagar. Para eliminar a ameaça existencial de um regime cuja política oficial era a morte a Israel e que semeou tanto caos e destruição por toda a região. E não só morte a Israel, morte à América e morte ao Ocidente. Eylon, vou rapidamente passar um trecho. Para todo o Oriente Médio também, eles têm feito uma onda de ataques ao aeroporto de Dubai, ao aeroporto do Kuwait, a prédios no Bahrein. Eles estão fazendo birra e declarando guerra ao Oriente Médio porque perceberam que estão perdendo. Bem, aqui está a residência atual de Khamenei. Talvez precise de algumas reformas agora. Depois disso, dê uma olhada nessas imagens. Nossa, parece realmente ruim. Nossa! É tão ruim assim. Querido, Parece tão ruim assim. ele tem um gato. Então, você consegue prever uma situação em que a gente veja, sabe, os outros estados árabes trabalhando muito mais de perto, uma extensão dos acordos de Abraão para uma paz genuína no Oriente Médio, Eylon? Israel acabou de esmagar o Ayatollah Ali Khamenei como a bruxa má do leste. E é por isso que você está vendo pessoas no centro de Teherã basicamente cantando Ding Dong, a bruxa morreu. Este é um grande momento de libertação para o povo iraniano e todo o Oriente Médio. Você pode praticamente perceber pelas reações árabes que este é o momento que eles estavam esperando. A cabeça da serpente ser cortada, o regime que os ameaçou por tanto tempo começando a desmoronar. E vemos que as relações de Israel com países árabes como os Emirados Árabes Unidos estão começando a passar de uma parceria para uma aliança. Quando o regime iraniano ataca o aeroporto internacional de Dubai, envia drones para prédios no Bahrein, esses países olham ao redor e percebem isso. O exército israelense que enviou 200 caças hoje ao Irã para destruir 500 alvos do regime e militares. Esse é um país que você quer ter do seu lado, porque é um país que luta pela liberdade de todos os povos da região e enfrenta os tiranos. James. Eylon, também quero te perguntar, falamos do dia 7 de outubro e do financiamento iraniano via Hamas. Mas por mais horrível que tenha sido essa tragédia para Israel, agora parece ser o maior erro estratégico por parte do Hamas e, por extensão, do Irã.
porque isso desencadeou a cadeia de eventos que levou à decapitação do Hezbollah, à quase eliminação do Hamas, à destruição de Gaza, essencialmente, e agora a decapitação do regime iraniano. Esse foi um dos maiores gols contra-estratégicos da história. Deixe-me te contar uma notícia de última hora. Ayatollah Ali Khamenei, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah estão reunidos no inferno para uma atualização emergencial da situação. Este 7 de outubro vai entrar para os livros de história como um dos maiores erros catastróficos da história militar. O dia 7 de outubro não foi só um ataque terrorista, mas o início de uma guerra regional contra Israel. O Hezbollah entrou no conflito a partir do Líbano, os Houthis do Iêmen, terroristas palestinos na Cisjordânia, milícias iranianas no Iraque e na Síria, culminando com o próprio regime iraniano. O Irã cercou Israel com um anel de fogo formado por exércitos por procuração, para que, quando chegasse o dia, eles pudessem apertar o botão, invadir e destruir o Estado de Israel. E porque o Hamas, o exército por procuração do Irã em Gaza, agiu na hora errada em 7 de outubro, sem total coordenação, essa estratégia explodiu na cara do regime iraniano. Nenhum dos líderes de alto escalão que colocaram esse plano em prática em 7 de outubro está mais por aqui. Israel eliminou hoje o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que havia assumido o cargo de outro morto por Israel em junho, substituindo também um antecessor eliminado dias antes, no mesmo mês. O dia 7 de outubro foi um fracasso catastrófico para o Irã. E ouso dizer que qualquer regime da região que ache que morte a Israel é uma boa estratégia deveria pensar duas vezes. Eylon Levy, foi ótimo conversar com você, como sempre. Cuide-se aí em Tel Aviv. E a todos os seus amigos e com quem você fala, enviamos nossos melhores votos e carinho aqui da Austrália.